Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Portas Abertas. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Eu sou Sérgio Esteves. E eu sou Natália Costeira, e esses são os destaques do dia do mercado imobiliário. Financiamento imobiliário com recursos da poupança cresce mais de 60% em outubro, diz a BCIP. 15% dos moradores do Rio planejam comprar imóvel nos próximos 6 meses. Decisões judiciais anulam cobrança duplicada de IPTU em São Paulo. Avanço em projetos de luxo espelham como sociedade quer viver, revela executivo da Lindenberg. Financiamento imobiliário com recursos da poupança cresce mais de 60% em outubro, diz a BCIP. Os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, atingiram pouco mais de 18 bilhões de reais em outubro deste ano, representando alta de 62,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações são da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Comparado a setembro, o setor apresentou crescimento de 2,4%. Nos últimos 12 meses, o volume financiado ultrapassou 180 bilhões de reais, um aumento de quase 18% em relação ao período anterior. Foram financiados 55,5 mil imóveis em outubro, com redução de quase 5% em relação a setembro. Na comparação anual com outubro de 2023, houve crescimento de pouco menos de 55% nas modalidades de aquisição e construção. De janeiro a outubro, quase 470 mil imóveis foram financiados, número superior ao mesmo período do ano passado, de cerca de 13%. Em 12 meses, foram mais de 550 mil imóveis, representando alta de pouco mais de 8%. O saldo da poupança ultrapassou 760 bilhões de reais no mês passado, com leve redução de menos de 1% em relação a setembro. Na comparação anual, o montante apresentou resultado positivo de quase 5%. Em meio às preocupações com a escassez dos recursos da poupança, que obrigaram a Caixa Econômica Federal a restringir os financiamentos e criar novas regras, os números de outubro demonstram um mercado imobiliário aquecido, com uma expansão significativa nos financiamentos, utilizando recursos das cadernetas ao longo do ano. As informações são do jornal O Valor Econômico. 15% dos moradores do Rio planejam comprar imóvel nos próximos 6 meses. Moradores do Rio de Janeiro têm mostrado uma maior disposição para comprar imóveis em vez de optar pelo aluguel. É o que aponta o Índice de Confiança no Setor Imobiliário, realizado pela Loft, em parceria com a Offerwise e publicado no jornal O Dia. Segundo o levantamento, 15% dos moradores do Rio de Janeiro planejam comprar um imóvel nos próximos 6 meses. Entre os motivos apontados para a compra, 36% dos entrevistados citam o desejo de deixar de pagar aluguel, enquanto 20% veem a compra da casa própria como um investimento seguro. Em contraste, apenas 5% dos participantes têm a intenção de alugar um imóvel no mesmo período. A pesquisa também mostra que 31% dos entrevistados buscam um novo lar na mesma faixa de valor atual e 19% esperam reduzir os custos com aluguel. Em relação ao dispositivo de proteção, no caso de inadimplência, o depósito em caução, que geralmente corresponde a um montante de 3 meses de aluguel, é a garantia mais citada entre os entrevistados. Mais de 1/3 dos participantes da pesquisa. Já fiança aluguel, fiador e cessão fiduciária aparecem empatados com 13% cada. Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, observa que a pesquisa captou alguns movimentos divergentes. Para o especialista, se por um lado há preocupação com as condições de financiamento habitacional, por outro, a proporção de pessoas que acham que a situação financeira familiar vai melhorar é maior do que a que acha que vai piorar. Esse sentimento, segundo Takahashi, tende a ser um propulsor para negócios no mercado imobiliário. A gente volta em 1 minuto com mais notícias. Você sabia que a Loft virou a chave? A Loft agora é mais que um portal. É a parceira que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter todas as soluções de tecnologia, comerciais e financeiras em um único lugar. Isso é a Loft mais negócio. É como ter uma caixa de ferramentas completa para acelerar ainda mais a sua imobiliária. As soluções da Loft mais negócio simplificam e aceleram as jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis. Mais de 8 mil imobiliárias, presentes em mais de 800 cidades do Brasil, já confiam nas soluções da Loft mais negócio.
Quer saber mais? Pare tudo agora e acesse loft.com.br/portas e descubra as soluções que vão transformar a sua imobiliária. Decisões judiciais anulam cobrança duplicada de IPTU em São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu decisões que anulam cobranças duplicadas de IPTU de incorporadoras imobiliárias e do Fundo de Pensão Previ. Os acórdãos impedem a Prefeitura de São Paulo de cobrar o tributo em duplicidade, inicialmente sobre terrenos adquiridos e, posteriormente, após a conclusão das obras, sobre a área total, retroativamente e com correção monetária. Apenas em um único caso específico, a Previ deve receber de volta 43 milhões de reais. O fundo comprou o Centro Empresarial Berrini em 2011 e solicitou a divisão em 33 imóveis. Entre 2013 e 2018, o IPTU foi cobrado sobre uma única matrícula, mas, posteriormente, a Prefeitura cobrou novamente após o desdobramento, desconsiderando o pagamento anterior. A Secretaria Municipal da Fazenda defende que a revisão dos lançamentos pode ocorrer em até 5 anos, alegando falta de informação adequada das mudanças prediais. Contudo, advogados afirmam que tais erros são recorrentes, com decisões judiciais favorecendo os contribuintes e anulando cobranças ou determinando restituições. Segundo a advogada Juliana Cordone Pizza Franco, em matéria do valor econômico, a Prefeitura de São Paulo tem dificultado a compensação administrativa, tornando necessário recorrer à Justiça. Já o relator do caso da Previ no Tribunal de Justiça, o desembargador João Alberto Pesarini, afirmou que condicionar a restituição ao trânsito em julgado, ou seja, ao final do processo, contraria princípios de boa-fé e segurança jurídica entre as partes. Outras ações similares também resultaram em decisões favoráveis às incorporadoras, evitando cobranças adicionais e aumento nos custos de condomínio. Bruno Sigal, do Sigal Advogados, argumenta que, apesar de tentativas de compensação tributária no caso da Previ, a Prefeitura de São Paulo negou o pedido, resultando em uma cobrança que avalia ser completamente ilegal e desarrazoada. Ele destaca que essa prática ocorre também em outras cidades, como Guarulhos, mas é mais intensa na capital devido à alta disputa por terrenos. Para Sigal, a atitude da Prefeitura tem um caráter arrecadatório. Mas o tribunal tem reconhecido o direito das incorporadoras, o que evita o aumento nos custos de condomínio. Isabela Tralli, do VBD Advogados, afirma que muitas empresas pagam as cobranças por não perceberem os erros, mas a jurisprudência tem se mostrado favorável aos contribuintes, incentivando a contestação com base no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Avanço em projetos de luxo, espelham como sociedade quer viver, revela executivo da Lindenberg. Arthur Capella, sócio-diretor comercial e de marketing da construtora Lindenberg, acredita que o sucesso do setor de alto padrão e luxo no Brasil reflete as mudanças na sociedade dos últimos anos. Em entrevista ao jornal Estadão, o executivo acredita que projetos dos imóveis de luxo espelham como a sociedade quer viver. Capella explica que a mudança dos gostos e a preferência dos clientes por apartamentos evoluiu, e hoje a busca por localização privilegiada, espaço bem pensado e acabamento de primeira linha é o que conduz o mercado, mesmo que os apartamentos atuais tenham menos cômodos. O executivo destaca o crescimento na procura pelo alto padrão. Para Capella, funcionalidades e tecnologia são essenciais para este público. Com isso, o executivo comenta o esforço da construtora em adotar comodidades do dia a dia urbana nos empreendimentos, como carregadores para carros elétricos e elevadores de cargas para entregas de delivery, por exemplo. Capella destaca que há 70 anos, a elite paulistana desejava os maiores imóveis possíveis, com lançamentos que chegavam a ter 48 cômodos. Hoje, o foco é diferente na opinião do executivo. Para ele, as transformações refletem não apenas em tamanho, mas também em qualidade e localização, adaptando-se às novas expectativas dos consumidores de alto padrão. De acordo com a consultoria Bain & Company, o mercado de imóveis de luxo, com propriedades acima de 3 milhões de reais, cresceu quase 340% em 2022 em comparação a 2020. A Lindenberg, por exemplo, registrou vendas de 610 milhões de reais em 2023 e já ultrapassou 733 milhões de reais em 2024. Com uma projeção de crescimento de 20% para 2025.
Capella observa ainda que, apesar das flutuações econômicas brasileiras, os consumidores estão dispostos a investir em qualidade de vida, destacando que o comportamento do consumidor impulsiona o mercado mais do que a conjuntura econômica. O executivo participará do painel O Futuro dos Empreendimentos de Alto Padrão, no Summit Imobiliário 2024 em São Paulo, nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, discutindo as expectativas dos consumidores de imóveis de luxo. O evento abordará tendências para a economia brasileira e o mercado imobiliário em 2025. Esse foi o Portas Abertas, seu resumo do que é notícia sobre o mercado imobiliário. Gostou desse episódio? Não esquece de deixar a sua avaliação e de seguir a gente no aplicativo do Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Aproveita e se inscreve também na nossa newsletter e no nosso grupo no WhatsApp pelo loft.com.br/portasabertas. O link está disponível na descrição deste episódio. A edição de hoje tem roteiro de Marcela Guimarães, edição de Letícia Brito e produção da Pinball Content. Até amanhã. Até!